versículo 23. Romanos 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. E ainda nesse capítulo, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E por fim, Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. E eu queria que colocasse na versão NVI, por favor. Na minha versão NAA, ela fala assim. Jeremias 17, 9. Mas a gente vai ler na NVI. Eu quero que vocês apenas comparem NAA com NVI. Na minha versão, fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Na versão NVI, veja o que é que ele fala. Jeremias 17, 9. Vocês podiam ler junto comigo? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Muito forte esse versículo. Muito fortes esses versículos que a gente leu. Vamos então falar sobre essa mensagem, sobre a tragédia da queda, que é o segundo ato desse grande drama divino. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, porque assim, é uma mensagem dolorosa, mas necessária a gente ouvir. Se vocês quiserem mandar essa mensagem para outras pessoas, mandem, mas agora prestem atenção. Se quiserem anotar também, quem estiver também assistindo também, preste bastante atenção no que Deus quer falar para você nessa manhã. O primeiro ato da criação termina maravilhosamente, muito bonito. As cortinas se fecharam do primeiro ato, Adão, Eva, até mesmo em harmonia perfeita com Deus, nus, sem vergonha, porque não tinha nada que esconder. A gente agora, nesse segundo ato, que é a tragédia da queda, as cortinas se abrem e ainda tem aquela harmonia. Tá? Adão, Eva, nus, sem nada cobrir, em perfeita harmonia com Deus. Mas aí de repente aparece Satanás, disfarçado de uma serpente sagaz entre todos os animais, e coloca no coração de Eva um questionamento sobre a bondade de Deus. O quanto Deus é bom. E um questionamento que duvida se Deus realmente era tão bondoso quanto parecia. Se Deus era esse Deus tão maravilhoso e oferece algo muito bom para eles, que é de uma árvore que é agradável à vista e desejosa até mesmo para ser consumida. Porque moralmente essa árvore, ela tem até coisa boa. Ela tem conhecimento, ela tem bem e mal. Muitas pessoas quando falam dessa árvore, falam assim, que no jardim havia... A propósito, deixa eu perguntar para você, quantas árvores havia no jardim? 2. Quantas árvores havia no jardim? 1. 2? Quantas? Uma só? Várias. A Bíblia fala que Deus plantou no jardim várias árvores.
E Deus permitiu que o homem comesse de todas as árvores, exceto de uma. Deus não determinou que o homem só podia comer da árvore da vida. Obrigado. Deus não falou isso, que era só para comer da árvore da vida. Deus falou que o homem poderia comer de todas as árvores. Porque o nosso Deus, ele é um Deus assim tão gracioso, tão bondoso, que hoje, por exemplo, quantas coisas boas Deus deu para a gente desfrutar dessa vida. Deus deu o mar, deu sol, deu família, deu trabalho, deu muita coisa que a gente se sente realizado, satisfeito e felizes. Mas Deus falou e chamou a atenção para uma árvore especial, que era uma árvore que produzia vida. E essa era a intenção de Deus. Por quê? Porque realmente, de tudo que a gente tem, de família, amigo, filhos, de profissão, realização, mas quem realmente satisfaz e preenche a gente é Jesus Cristo. A verdadeira árvore, aquela que produz e que dá vida para a gente. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, nesse jardim, nesse mundo que nós vivemos de tantas coisas agradáveis, Cristo será e sempre será melhor. Mas nesse jardim, e nesse contexto, nesse ato, Deus também advertiu de uma árvore. Que muitos de nós, quando vê essa árvore, a gente fala assim, no jardim havia dois tipos de árvore, era a árvore do bem e a árvore do mal. Não é isso. Havia a árvore da vida. E havia uma outra árvore que tinha bem e mal nela. É que a gente se engana, a gente acha que desde que tudo seja bom, tá certo. Desde que eu seja feliz, tá certo. Desde que eu não esteja fazendo nada para prejudicar ninguém, está certo. Esse é o engano. Porque essa árvore ela tem coisas que a gente quer. Conhecimento, ela tem bem, e ela consigo, ela traz também o mal. Você pensa que você vai comer dessa árvore, você vai ter apenas o conhecimento e apenas o bem, você vai conseguir se livrar do mal. Porque à medida que você conhecer o que é errado, você vai se livrar. Então você se dedica muitas vezes a conhecer. E a gente crente imagina também que se eu conhecer as Escrituras, que está correto, você deve conhecer as Escrituras, você deve estudar a Escritura. Mas às vezes você se engana pensando que por você conhecer, saber como conhecer ser crente, como se portar como crente, será suficiente para você se libertar do pecado. Mas o conhecimento, a consciência não é suficiente. O Senhor advertiu isso. Porque o que a gente precisa é estar conectado com a vida de Deus. Não é o conhecimento. Não é saber o que é certo. Ele é capaz de libertar. Romanos 7. Se você, leiam esses versículos que a gente leu aqui em casa. Considere, ore diante do Senhor. Leia Gênesis 3 para vocês se aprofundarem nisso aí. E leia também Romanos 7 e 8. 7 em especial vai falar o que é que acontece dentro da gente. Porque Paulo, sabe quem é Paulo? Aquele grande pregador, aquele homem de Deus que deixou um legado para a gente maravilhoso. Ele tinha dentro de si o que todos nós temos. Porque quando Adão e Eva comeram daquele fruto, não foi apenas um ato que eles fizeram de desobediência. Eles colocaram dentro de si uma natureza chamada pecado. Que mesmo que a gente não manifeste, nós, por natureza, somos pecadores. Você não é pecador porque você faz e comete pecado. Você é pecador porque dentro de você tem a natureza do pecado. E por isso você peca. É como uma macieira. Ela produz maçã, não porque foi ensinada a dar maçã, mas porque a natureza dela é macieira e ela vai dar maçã. Por isso, pela natureza que você tem, você vai pecar. Não é porque você nasceu num ambiente hostil, num ambiente vulnerável, que você comete pecado, não. Tudo bem, um ambiente vulnerável vai até estimular você a cometer certos pecados, porque você vai ser exposto a muitas coisas. Mas dentro de você existe uma necessidade, um desejo de pecar. De transgredir, de fazer algo errado. Todos nós, não há justo nenhum sequer, porque nós nascemos com a natureza do pecado. A gente pode até não cometer certos pecados que outras pessoas cometeram, mas saiba, dentro de você existe um dragão chamado pecado.
que a qualquer momento ele pode vir para fora. E quanto mais você esconde, quer abafar e quer lutar com ele, mais forte ele fica. Quanto mais você coloca lei sobre você, não vou fazer isso, não vou fazer mais, você faz. Veja se não é assim. Só um exemplo simples, familiar. Quando a gente fala assim, não, a partir de hoje não vou brigar mais, não vou perder a paciência na minha casa, não vou perder a paciência, não vou participar. E quando você começa a colocar lei em cima de você, mas você parece que vai estimulando o pecado e ele vai pecando. Por exemplo, Romanos 7. Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim. Paulo diz que nele, ele sabia o que era a lei de Deus. Na mente dele, ele tinha consciência, ele sabia que a lei de Deus era boa, perfeita. Era agradável. E ele chega a dizer assim, eu queria fazer isso. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Com a minha consciência, eu sou até obediente a Deus, mas na minha carne eu vejo uma outra natureza lutando contra o meu entendimento. Porque lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você ganhou consciência, você ganhou conhecimento do bem. Só que você não percebeu que nessa árvore também tinha o mal, que é a natureza maligna, que ela vem junto no pacote. Conhecimento, bem e mal. E ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. E eu vejo uma luta guerreando nos meus membros. Eu quero fazer, mas eu não consigo. E aí quando eu digo assim, a lei fala para mim não cobiçar, mas eu cobiço, mas eu faço. E aí Paulo chega numa situação que todos nós um dia chegamos ou chegará. Miserável homem que sou. Porque você começa a viver um conflito dentro de você. As pessoas não sabem, não veem. Porque esse conflito é invisível, mas não é por ser invisível, ele não é real e não é verdadeiro. Ele é muito real e verdadeiro dentro de você e dentro de mim. Essa luta que leva você mesmo até pensar e duvidar se você não é bipolar, se você é duas pessoas vivendo no mesmo corpo. Porque você tem duas naturezas dentro de você. Você tem a natureza que sabe o que é certo, mas nos seus membros a natureza do pecado entrou em você. E ela está pronta a colocar para fora. E você chega nessa situação, miserável homem que sou. Foi essa experiência que Adão e Eva tiveram, quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. É verdade, eles iam ser conhecedores. Eles iam saber as coisas. Só que nem sempre conhecer, não estou dizendo para você ser ignorante. Você precisa conhecer as coisas, estudar, não é sobre isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que o conhecimento por si só, ele pode levar para o caminho de orgulho, você se achar melhor que os outros porque você conhece mais as escrituras, porque você conhece mais as coisas, você sabe falar, você sabe explicar, você sempre tem a razão, você é a pessoa perfeita. Leva você para o estágio de superioridade melhor que todo mundo. Leva para o orgulho. A igreja de Corinto estava passando por isso. Se gabavam e se achavam melhor que os outros. Ou você se acha tão crente que você se acha capaz de julgar as outras pessoas. Muitos religiosos viviam isso. Conhecimento por conhecimento pode levar você a isso. E você começa a pecar sem perceber, cego para si próprio. Ou você se acha tão bom, tão bom, tão bom, que você gostaria que todo mundo fosse como você, porque você acredita que se todo mundo fosse como você, inclusive todos os membros da sua casa, a sua família seria perfeita. Você não vê a si próprio, você não percebe quão cego você é. E você peca, agride os da sua casa e você não percebe. Porque o conhecimento do bem e do mal, conhecer essa árvore, ela traz consigo o mal e você não percebe. Adão e Eva comeram desse fruto. Os olhos deles foram abertos. Poxa, coisa boa. Só que também foram abertos para uma coisa que eles perceberam. Começaram a ter vergonha. Porque a culpa vem junto. A incapacidade vem junto. O medo vem junto. Um casal que abre essa cena, tudo tão lindo e maravilhoso, eles não tinham nada que se esconder dos outros. Agora viviam uma vida se escondendo. Porque quando a gente peca e a gente vive numa vida de pecado, a gente se esconde dos outros. A gente precisa usar máscara para esconder a nossa nudez. Para que as pessoas não descubram e não saibam quem a gente é. Isso é muito doloroso, viver uma vida de fugitivo.
se escondendo de Deus. E claro, diante disso, você precisa cobrir sua nudez para as pessoas não saberem realmente quem você é. E aí, claro, você vai ter sempre uma desculpa e sempre uma justificativa para dizer por que você está fazendo isso. Mesmo que seja folha de figueira, mas você vai procurar. Foi isso que Adão e Eva fizeram e foi isso que toda a humanidade sempre está fazendo. A gente sempre tem uma história para dizer, não, eu faço isso por conta disso. Eu sou isso por conta disso. E é trágico. É uma tragédia isso. Por isso que a gente chama isso de tragédia. Porque o pecado, essa natureza do pecado, não ficou fora. Ela ficou dentro de nós. Ela só está esperando uma oportunidade para despertar e se revelar. Essa história de Adão e Eva é a minha história e a sua história. É doloroso, é trágico. Como é que pode aquele casal tão perfeito, tudo tão maravilhoso, não demorou muito para eles perceberem que tinha alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não estava batendo. Tem alguma coisa agora que eles estava pulsando dentro dele que revelava quem eles eram. E realmente eles foram enganados. Realmente eles foram iludidos. Disseram para ele uma verdade e meia verdade. Jesus. É muito doloroso a gente saber de tudo isso, ver tudo isso. Não é verdade? É muito doloroso. É muito trágico também. Esse homem criado à imagem, a obra-prima de Deus, criado para dominar, como a gente viu naquela primeira criação, para viver essa liberdade e harmonia com Deus, ser enganado por uma serpente. Por algo tão nada. Ser iludido por uma coisa tão pequena. Que às vezes a gente pensa, não, mas isso não tem nenhum problema que eu estou fazendo. É tão pequeno. Pecado é pecado. E pecado, o salário dele é a morte. Em algum momento a gente colhe. Em algum momento o efeito vem. Não tem como a gente esconder. A gente pode até se esconder. Aí, nessa tragédia toda, né? A gente vai ver esse segundo ato, as cortinas já prestes a fechar. Adão e Eva sendo expulsos do jardim. No primeiro ato, a gente vê um caos, né? Havia trevas sobre a face da terra. O Espírito parava sobre as águas. Começa assim o primeiro ato, mas termina o primeiro ato com algo maravilhoso. As cortinas do primeiro ato se fecham. Deus e o homem, a obra-prima de Deus em perfeita harmonia, coisa maravilhosa. Ali os dois desfrutando da beleza maravilhosa. O segundo ato é o oposto. No segundo ato, a gente vê as cortinas abrindo, tudo maravilha. Prestes a fechar, o homem, a mulher, sendo expulso do jardim. É uma tragédia. Ainda assim, nessa tragédia humana, Deus se faz presente. Deus se faz presente, mesmo nessa tragédia. Deus aparece em cena. Mesmo o homem quebrando o coração de Deus. Mesmo o homem traindo Deus. Sendo infiel com Deus. Desconfiando de Deus. Deixando de ouvir a Deus para ouvir a serpente. Deus aparece. E quando Deus aparece, Deus revela o coração amoroso dele. A gente sabe, quando os nossos pais, a gente fez alguma coisa, nossos pais, primeira coisa, por que você fez isso? Deus não perguntou o que ele tinha feito. Deus não estava preocupado. Embora é sério isso, eu não estou ignorando, usando isso aqui para ignorar o peso do pecado, a gravidade do pecado, mas o que Deus realmente deseja. Coração amoroso do Pai. Onde vocês estão? Não era uma questão geográfica, como se Deus não soubesse onde eles estavam. Deus estava procurando e não sabia onde eles estavam. É sobre isso. Deus não estava procurando a questão geográfica, mas onde estava o coração deles agora. Onde vocês estão?
Sabe, são coisas que a gente precisa perguntar, onde está o meu coração? Eu estou com o coração fugindo, me escondendo, colocando desculpa para Deus? O meu coração está buscando o Pai? É sobre isso que Deus está perguntando. Onde vocês estão? E claro, Adão fala, né? Eu tive medo, a gente percebeu que a gente estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Você percebe, você tem vergonha das coisas que você faz. Você tem medo que os outros descubram o que você fez. E você começa a se esconder. Esse é um bom caminho para você se chegar a Deus? Ficar fugindo de Deus, se escondendo, cobrindo seu pecado, dizendo que você peca por causa do outro. Ou até mesmo por causa de Deus, porque Deus fez você assim. Foi isso que Adão fez. E aí Deus insistiu a conversa com ele, onde você está? É interessante que Adão não responde essa pergunta. Não responde onde é que eu estou. Ele diz por que fez. E aí Deus insiste, porque Deus está insistindo em conversar e querer saber mais. E aí Deus pergunta para ele, como é que você sabe que você está nu? Você comeu da árvore? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Quem é o responsável? Eu não estou entendendo o que Adão está dizendo. Que Deus é responsável? Às vezes a gente diz isso assim, né? Não, Senhor, mas tu me desse. Tu me desses esses hormônios todos, tu me desse isso tudo, eu sou assim. Ah, meus pais fizeram isso. Ah, porque minha história foi assim. É verdade. Ah, porque eu nasci nessa comunidade com essas problemáticas. Ah, porque eu fui exposto desde criança a várias situações. É verdade. Tudo isso se equivale. É verdade, a serpente apareceu, o contexto apareceu. Mas antes de comer o fruto, uma dúvida surgiu no coração. Algo dentro de você também estava errado. Botar a culpa nos outros não te ajuda. Só mascara. É só colocar folhas de figueira. Não te transforma. Não muda a tua história. Vai apenas te deixar no quarto escuro, fazendo de conta que não existe pecado, que está tudo bem. Ficar se desculpando e contando história não vai te ajudar. Aí, ele se desculpou, responsabilizou a esposa. O Senhor perguntou a Eva, Eva, o que foi que você fez? Não, foi a serpente. A culpa foi da serpente. Sim, é verdade, a serpente deu, Eva deu para Adão, tal. Tem todo esse contexto aí. Até quando a gente vai ficar se desculpando? Até quando isso? Sabe? Isso é uma coisa para nós, homens, também. A gente sabe na história, em Gênesis, fala que foi a mulher que comeu, não foi de fruto? Né? E aí a gente até pode ficar culpando as mulheres. Ah, a mulher é o parto mais frágil. Só que nós, homens, a gente é responsável pela nossa casa, sabia? Em Romanos fala assim, que o pecado entrou por meio de uma mulher. Entrou por meio de quem? De um homem. Porque a gente é responsável. Na nossa casa, a gente precisa assumir nosso papel e parar de culpar as esposas. A gente tem um papel importantíssimo na nossa casa. Foi Eva que primeiro comeu fruto. Mas o pecado, a Bíblia diz que entrou por meio do homem. Se a gente tem uma responsabilidade, como homem também a gente tem uma figura importante e responsabilidade sobre a nossa família. E a gente vai dar resposta, vai responder diante de Deus sobre a nossa casa. Pelo nosso papel. É uma responsabilidade grande para a gente ser homem. Aí, tudo isso, mesmo no meio dessa tragédia tão triste, Deus buscou o homem. Mesmo nessa tragédia, o amor de Deus procurou conversar, procurou abrir o coração, mesmo ele com o coração quebrantado. Ele amou primeiro. Ele deu o passo primeiro por mim, por você, quando você estava fugindo, você estava se desculpando.
Deus deu o primeiro passo. Ele amou você primeiro. Aí, a graça de Deus é tão grande, irmãos, por você e por mim. Sabe o que Deus fez? Pegou pele de animais. Para pegar pele de animais, certamente ele sacrificou algum animal. Certamente algum sangue de animal foi derramado no lugar deles. Porque fala que Deus fez vestes de animais para os dois. Porque as folhas de figueira, suas folhinhas de figueiras não são suficientes para cobrir sua nudez. É preciso haver derramamento de sangue. E Deus, por seu grande amor, Ele te amou primeiro. Mesmo nessa tragédia, mesmo na tragédia da tua vida, existe Deus. Deus aparece. A graça de Deus está presente. Mesmo numa tragédia dessa. Isso é uma tragédia. Isso é trágico. O pecado é trágico na nossa família. O pecado é trágico na nossa vida cristã. O pecado é trágico na sua vida. Que a gente possa, assim, sabe, perceber que ainda assim o pecado e a tragédia não é a última página da nossa história. A sua história não acabou. O drama divino não acaba aqui. A gente vai fechando as cortinas com a certeza de que Deus não vai nos deixar sozinhos. Com a certeza que Deus ainda se importa com a gente. Com a certeza que mesmo que a gente não tenha força e que a gente se ache miserável homem que sou, mesmo a gente sabendo que eu estou morto nos meus delitos e pecados, Deus não vai me abandonar. Deus vai ter o segundo ato, que é a redenção, que é a busca por mim, de me redimir, me resgatar. Deus ainda se importa comigo e com você. Que a sua história não acaba. Infelizmente, as cortinas vão se fechar numa tragédia. Mas a gente sabe, o choro vem uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque existe Deus nessa história, a ponto de rasgar os céus para nos alcançar. A ponto de delicerar seu coração, mas para nos amar e não vai desistir de nós. Mesmo nessa queda trágica, horrível, Deus te quer. Deus te ama. A tua história não acabou. Deus nos ama. E Deus vai fazer de tudo para te resgatar e não vai desistir de você. Abra o seu coração. Permita Deus entrar na tua história. Permita esse amor incondicional, um amor que não desiste, te cobrir, te amar, te proteger. Eu sei que você olha para si e você chega e fala assim, miserável que sou. Olhe um pouco para Deus. É verdade, você é um pecador. Mas olha para o amor de Deus. Pecador que graça ganhou. Mesmo com essa tragédia, olha para Deus. Olha para Deus, porque Ele é a nossa esperança. Você, nem eu, somos a nossa esperança. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai chegar na situação miserável, sou miserável. Mas, por outro lado, lembra, você foi criada em imagem e semelhança de Deus. E Deus não quer te perder. Ele está te dando e Ele vai te dar uma nova chance. O terceiro ato vem aí, que é a redenção de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo sendo o teu caminho, a verdade e a vida. Entrega teu caminho a Ele. Entrega tua vida a Ele. A história da gente não termina aqui. Como Isaías falou, né? Essa é apenas uma parte da história. Triste, mas ela não é o final. Nosso livro, por mais essa página é muito escura na nossa história, mas no nosso livro ainda existem outras páginas que Deus quer escrever com seu amor. Se permita. Não terminou aqui a nossa história. Deus quer fazer grandiosas coisas. Então a gente vai fechando nossas cortinas, mas sabendo, ainda assim nessa tragédia, Deus se fez presente. E Deus vai transformar
essa morte em vida. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Glória a Deus. Não se esconda. Se aproxime de Deus. Glória a Deus. Vamos fechar nossas cortinas, vamos nos levantar, fechar os nossos olhos e vamos orar. Amém. Querido Deus, é doloroso, é trágico, Senhor, mas nós cremos no Teu grande amor que nos amou primeiro e não vai desistir de nós. Senhor, e nessa confiança nós caminhamos e acreditamos que Tu és capaz de nos transformar, de nos salvar e nos mudar. Nos abençoa, Senhor. Perdoa. Perdoa a nossa iniquidade. Perdoa o nosso pecado. Perdoa as nossas mentiras. Perdoa o nosso coração afastado de Ti. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, nos ajuda também a ter compaixão das outras pessoas. De tantas pessoas que estão vivendo, Senhor, apenas esse drama, elas não perceberam que ainda tem, nesse drama divino, o terceiro ato, a Tua redenção. Muitas pessoas vivem, Senhor, apenas nessa escuridão, apenas no pecado, sem ver esperança. Senhor, nós queremos alcançar tal esperança e queremos também levar essa esperança da salvação para outras pessoas. Nos usa, Senhor, e também ilumina o nosso coração, porque a gente quer viver essa nova vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos agora vão sentar e vão compartilhar essa mensagem. As perguntas hoje estão bem profundas.